em João capítulo 7. Obrigado, Júnior. João capítulo 7, nós estamos estudando os ensinos de Jesus que ele trouxe aos judeus ali em Jerusalém, dada a festa dos tabernáculos, ou no período dessa festa. Nós já estudamos do versículo 1 até o versículo 24, e hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 25, e se Deus quiser terminar, no verso 53, porque há versículos aqui que não há necessidade da gente se deter neles, e há outros que são importantes a gente explicar um pouco melhor. Mas o que nós vamos ver aqui de início, irmãos, é a reação que o povo de Jerusalém, ou que os cidadãos de Jerusalém vão ter a partir desse verso 25 até o verso 27. Nós vimos qual foi a reação dos membros do Sinédrio no versículo 15 do nosso capítulo. Se você observar, diz aqui, então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Então isso aqui não é um elogio, isso aqui é uma crítica. Essa reação é uma crítica a Cristo. Eles estavam, na verdade, afirmando que Jesus, claro, como forma de pergunta, eles queriam uma resposta aqui negativa, de que Jesus não poderia afirmar que tinha conhecimento ou trazer suas interpretações que ele trazia das Escrituras, da palavra, porque ele não tinha uma formação oficial, ele não tinha passado por nenhuma escola rabínica, ele não era um rabino, vamos dizer assim, dentro das exigências que os judeus tinham para aqueles que estudavam as Escrituras. E aí quando eles dizem, como sabe este letras sem ter estudado? Aqui os judeus, os líderes religiosos estão criticando Jesus, para tentar diminuir a sua credibilidade diante das pessoas que o ouviam. Aí no versículo 20, vocês vão ver a reação do povo. Agora vocês vão ver a reação daquela multidão que estava ali na festa dos tabernáculos, que era uma mistura de judeus de Jerusalém e judeus peregrinos, os judeus que vinham de outras nações, ou especificamente das nações gregas, os judeus helênicos, de fala grega. E aí no verso 20 diz: respondeu a multidão: tens demônio? Quem é que procura matar-te? Então Jesus ele começa a mostrar o que vai acontecer no futuro com ele, que já havia no desejo do coração de muitos ali o interesse de matá-lo. E Jesus sabia disso. Os líderes religiosos, desde o capítulo 5, como nós vimos, já queriam matar Jesus porque ele curava no sábado e ele se dizia um com Deus, o Pai. Então aqui ele afirma que essa multidão também quer matá-lo. E aqueles judeus que não sabiam o que iria acontecer no amanhã, porque vocês lembrem-se que uma multidão gritava: crucificam, crucificam. Então, essa multidão que está recebendo Jesus aqui em Jerusalém, muitos deles participarão do evento da crucificação e estarão gritando para que ele seja crucificado. E quando ele diz aqui no verso 19: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa, por que procurais matar-me? Então a multidão diz: oxê, quem é que está querendo matar ele aqui? A gente está ouvindo os ensinos dele, ele estava ensinando no templo, no período da festa dos tabernáculos, onde as pessoas passavam 7 dias acampadas em barracas, em tendas, e ali tinha uma cerimônia, uma série de sacrifícios em ordem decrescente, que começava desde o início da festa até o final da festa, e havia também uma cerimônia de levar uma água num jarro de ouro, onde se tirava essa água do tanque de Siloé e levava essa água. Havia uma procissão onde se levava essa água até o templo. Do tanque de Siloé, que ficava na parte sul do templo, havia uma caminhada até o templo, dentro do templo. E também eles acendiam um candelabro enorme no pátio ou no átrio do templo para iluminar aquele lugar. Então vocês vão ver que Jesus ele vai dizer: eu sou, quem tem sede vem a mim e beba. Nós vamos ver isso aqui mais na frente. Mais na frente ele vai dizer no capítulo 8: eu sou a luz do mundo. E antes ele diz: eu sou o pão da vida. Então essas afirmações dele sempre têm uma relação com algo que simboliza o seu ministério, a sua vinda, o seu trabalho de Messias. Então vejam, irmãos, agora então, nós temos a reação dos líderes religiosos que não criam e que estavam criticando ele para lhe deixar descredenciado diante da multidão.
temos a reação do povo, que fica perplexo quando ele diz: vocês querem me matar, vocês falam que obedecem à lei, mas vocês quebram a lei a partir do momento que o ódio está instalado no coração de vocês e vocês estão querendo me matar. E o resumo da lei é o amor. Então, vocês estão quebrando ela. E aí nós temos no verso 25, agora a reação do povo de Jerusalém. Jesus está ali no templo, o texto diz que ele sentou-se e começou a ensinar. E aqui no verso 25 diz: diziam alguns de Jerusalém, vamos ler? Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Veja, o que é que o povo está dizendo? Não é este aquele a quem procuram matar? Se no verso 20, a multidão que era formada por judeus peregrinos, que tinham vindo de vários países próximos para participar da festa, os judeus de Jerusalém estavam conscientes de que os líderes religiosos queriam o quê? Matar Jesus. Porque enquanto um grupo de judeus diz: ele está com demônio, está possuído por algum espírito maligno, para afirmar que a gente quer matar, a gente está ouvindo o seu ensino aqui. Os cidadãos de Jerusalém sabiam, tanto que eles vão começar a falar entre eles: não é este aquele a quem procuram. Veja, os cidadãos de Jerusalém têm uma atitude diferente. Não é este aqueles que procuram matar. Volte aí para o capítulo 5 de João, só para os irmãos que não vieram para o estudo. Versículo 16 ao 18. Eu repito algumas coisas, só quando é necessário, para os irmãos se lembrarem. Versículo 16: e os judeus perseguiam Jesus, capítulo 5. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Que coisas? Ele acabara de curar o aleijado, ali no tanque de Betesda. Sim, deixa eu só dizer a vocês, o tanque de Betesda ficava no norte, tá? E o tanque de Siloé ficava no sul. Só para vocês entenderem, de Jerusalém. Então, cada um ficava num lado, tá? E aí ele, diz o texto: mas ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam o quê? Matá-lo. Veja, os judeus aqui não são os judeus, o povo comum. Chama de judeus, mas esses judeus aqui são os líderes religiosos, eclesiásticos, são os líderes ali, é o sinédrio. Tá? Eles eram quem mandava, eles eram quem dizia quem devia morrer ou quem devia viver. A lei da época era eles. Tinham muita autoridade, formado por fariseus e saduceus. Tá? E aqui eles dizem: por isso, o texto, verso 18, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, não somente porque violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, eu e o pai trabalhamos unidos. Não há diferença entre eu e ele. E aí, volto para o nosso capítulo 7. Então, esse povo de Jerusalém sabia que esses líderes religiosos estavam querendo matar Jesus. E de repente Jesus está ali de cara livre, ensinando no templo, abertamente, é o que eles vão dizer, versículo 26, eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Veja as autoridades, verso 27, nós todavia sabemos de onde este é, quando porém vier o Cristo ninguém saberá de onde ele é. Aqui parece meio confuso, quando ele diz: nós sabemos de onde ele é, e quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Vamos lá, vamos em doses homeopáticas. Dê uma passadinha aí para o versículo 40, versículo 40 do nosso texto. Eu vou voltar só para a gente, versículo 40 do nosso capítulo 7. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então, veja, volte agora para o versículo 26. Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem, porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este de fato é o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então vamos lá. Primeira coisa é que havia
duas correntes acerca do Messias, em relação de onde ele vinha. No meio popular, para o povo que não estudava as Escrituras, não tinha o conhecimento, né? Então, popularmente, o povo achava que ninguém saberia de onde viria quem? O Messias. Esse era o povão, os que não se debruçavam nos estudos. Mas aqueles, e o povo de Jerusalém era considerado muito mais instruído, porque ali estava o Sinédrio, ali estavam muito mais mestres da lei, a facilidade de se aprender as Escrituras em Jerusalém era muito maior, era o berço. Justamente, Herodes foi consultar onde nasceria, né, o Messias, né? Então eles dizem, em Belém, né, da Judéia. E aqui nós vamos ver que uns vão dizer, no verso 27, quando vier o Cristo, ninguém sabe de onde ele é. E lá na frente vai dizer, não, nós sabemos que ele não é o Cristo, porque esse camarada aí, todo mundo sabia que ele era de onde? Da Galileia. Porque Jesus, ele nasceu em Belém. Mas como ele teve que fugir, por causa justamente da situação de Herodes para o Egito, e quando ele voltou, era o filho de Herodes que dominava aquela região, um dos filhos, um dos tetrarcas. Então, porque o reino de Herodes é dividido em 4 partes, para os seus filhos. Tá? E aí o que acontece é que a família é orientada por Deus para não voltar para Belém. Tudo propósito de Deus, para se cumprir o que estava escrito, né, nas Escrituras, e que uma grande luz brilhou na região da Galileia. Então, ele vai crescer ali em Nazaré, e vai ser conhecido como Jesus de Nazaré, na Galileia. Então, os estudiosos, quem conhecia a Bíblia, dizia, peraí, esse camarada é de Nazaré. Ele é da Galileia, e da Galileia não vai vir o Messias vai vir de onde? Da Judéia, vai vir de Belém. Então o Messias não vem da região dele. Então quem conhecia as Escrituras e não sabia sobre a vida de Cristo, não cria nele nem nas suas palavras, pegava as Escrituras, o conhecimento que dizia, não, ele não pode ser o Cristo porque ele não vem da Judéia. E os outros que tinham essa percepção de que ninguém sabia de onde viera o Cristo, também diziam que não poderia ser ele, porque sabiam de onde ele tinha vindo. Vocês estão entendendo? Na verdade, ninguém ia crer. Se o Cristo vier e nós não sabemos de onde ele vem, nós sabemos que Cristo vem de Nazaré, um exemplo, porque ele cresceu em Nazaré, era Jesus de Nazaré. E outros vão dizer, não, ele também não pode ser o Cristo, porque nós sabemos que pela Escritura o Cristo vai vir de Belém. Então, de todo jeito, haverá sempre a dificuldade, né? Correto. As pessoas conheciam bem a família dele, seus irmãos, né? Não está entre nós seus irmãos, seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs, né? Então ele é uma pessoa comum, e agora ele está dizendo que as Escrituras se cumprem nele, né? Que ali na sinagoga, em Nazaré, né? Então as Escrituras se cumprem nele, e ele é... Aí vejam, irmãos, que Jesus vai dar uma resposta em forma de ironia a essas pessoas, porque olha a afirmação deles, no verso 27, nós todavia sabemos de onde este é, nós sabemos de onde ele é. Olha o que Jesus vai responder, no verso 28, Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo, o Hendrickson, ele chama a atenção para o fato de Jesus ter clamado. A palavra clamar é como se ele tivesse dado um grito, um urro. E ele acha que isso comoveu tanto o coração de Cristo, a indignação de Cristo em ver a incredulidade do povo. Porque, irmãos, vocês têm que entender que Jesus, ele fez vários sinais, mas ele ensinava muito mais do que fazia milagres. Ele ensinava muito mais. Ele proferia muito mais as verdades de Deus, as verdades do Evangelho, do que está fazendo milagres. Fazia os milagres para confirmar quem ele era, porque todos esperavam um Messias que fizesse milagres, que fizesse sinais. E ele já tinha feito um grande sinal ali em Jerusalém, que tinha sido curar o aleijado lá do tanque de Betesda. Tinha sido uma coisa impressionante. O camarada era aleijado já há muito tempo, e ele fez essa obra maravilhosa, né? Está no capítulo 5, nós não vamos, né, ler esse texto. Ele já havia 38 anos, né? Eu estava só querendo lembrar da quantidade de anos, né?
38 anos, então não se sabe quando ele ficou deficiente, nem o porquê, mas já havia 38 anos que ele estava ali. E é interessante que, quando Jesus se encontra com ele, Jesus vai dizer que ele tenha cuidado para que não aconteça coisa, né, pior, né, com ele, né, para que não aconteça coisa pior. Então parece-me que era uma consequência também do que ele tinha feito, não sei. Mas que os irmãos entendam que a resposta de Jesus, aqui no capítulo 7, verso 28, ele clama, ele fala alto, ele traz uma palavra muito mais assim, não suave, porque havia muita incredulidade naquelas pessoas. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Aí alguns acreditam que Jesus está usando aqui da ironia, porque o povo está dizendo: nós sabemos de onde ele é e de onde ele vem. Aí Jesus diz: é verdade, vocês sabem de onde eu venho. Vocês sabem de onde eu venho, sendo irônico com eles. E veja o que é que ele vai dizer na continuidade da frase, do nosso texto. Quando ele diz: eu não vim porque eu de mim mesmo, eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Veja que ele estava afirmando, a gente conhece ele, mas eles estavam falando em termos meramente humanos, porque não acreditavam nele como Messias. Conhecemos seu pai, conhecemos sua mãe, embora aqui eles não afirmam isso, mas sabemos de onde ele vem da Galileia. Esse homem pensa que é o quê? É como se eles estivessem dizendo isso. Jesus diz: verdadeiramente vocês me conhecem. Só que ironicamente, é como se ele dissesse: vocês não sabem nada acerca de mim. E verdadeiramente não sabiam, porque primeiro, ele não nasceu na Galileia. Ele é aquele que nasce em Belém, conforme a profecia de Miqueias. E tu, Belém de Efrata, né? Então, é essa profecia que nós podemos ler daqui a pouco. Mas ele nasce em Belém. Só que por ser criado na Galileia, muitos achavam que ele vinha da Galileia. Ele é verdadeiramente o Messias. E ele diz o seguinte, na sua afirmação, Jesus vai dizer que eles estavam errados, por pensarem que sabiam de onde ele vinha e de onde ele era. Como ele diz aqui, Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. E ele diz mais: eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Veja que Jesus vai mostrar que de onde ele vem, não é de onde eles pensavam. Ele vem de onde? Ele vem do céu. Ele vem do Pai. A mesma ideia que ele fala do pão. Eu sou o pão do céu. Foi o meu Pai que me enviou. Meu Pai quem dá esse pão a vocês. Então ele vai repetir aqui novamente que ele não vem. Eles estavam pensando em um lugar terreno. Ele diz: eu vim do céu. E na verdade eu vim porque o Pai me enviou. Ele vai começar a mostrar que há um propósito por trás da sua vinda. Lembrem-se que João vai trabalhar muito essa questão de Jesus ser enviado pelo Pai, de cumprir aquilo que o Pai determinou, aquilo que o Pai designou. Lembrem-se no capítulo 3, ele diz: porque Deus enviou, o seu Filho ao mundo para que todo que nele crê, não é isso? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa ideia de ser enviado por Deus, do Pai enviá-lo, isso é claramente expressado no Evangelho de João. E se vocês observarem, Jesus vai dizer muitas vezes nesse Evangelho mesmo de João, que o povo não o conhece, nem tampouco a sua origem. Veja, por favor, passe uma folha aí, vai para o capítulo 8. Veja o versículo 19 do capítulo 8. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 19. Então, eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu pai.
Então, Jesus está afirmando o quê? Que eles não conhecem a Ele, nem conhecem seu Pai. Vocês estão entendendo a frase dele? É verdade, vocês sabem quem eu sou e de onde eu venho. Ele está sendo irônico, porque ele vai afirmar que o povo em si, que não crê nele, não conhece, nem conhece seu Pai. Porque só crê nele aquele que o Pai dá para ele. Então, quem conhece a Cristo, quem crê nele. Quem conhece ao Pai é quem crê na obra do Filho. É quem crê no que o Filho veio fazer, o Messias, nos salvar dos nossos pecados. Ainda no capítulo 8, veja o versículo 42 e o 43, os versículos 42 e 43 do capítulo 8. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Se o povo não cria nele, não ia ouvir a sua palavra. Isso é uma verdade, irmãos, isso é um princípio. Isso é um princípio bíblico, que não pode ser quebrado. Só crê em Jesus por meio do quê? Crer em Jesus é crer na sua palavra. Quem não crê na palavra dele, não crê nele. Não tem como você dizer eu creio em Cristo e não crê na sua palavra. Você só diz que crê nele, que é servo dele, que o ama, que precisa dele e vive para ele, se você tiver o Espírito dele. Se você o nega, você não tem o Espírito dele habitando em você. Há outro texto também interessante que eu queria que vocês abrissem, que está aqui no versículo 55. O texto é o mesmo, né? Assim, o capítulo é o mesmo, só o texto está mais na frente. Verso 55. Olha o que ele diz: entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Está falando do Pai aqui. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Verso 56. Vamos ler até do 55 até o 60 aí. Até o 59, perdão. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Eles perguntaram. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Meu amigo, o negócio é sério, né? Porque ele não morre feito passarinho, né? Aliás, nem passarinho morre assim, porque a Bíblia diz que um pássaro, ele não cai no chão, né? Sem que Deus o permita, né? Não é uma folha da árvore não, viu? A gente se acostumou a dizer uma folha da árvore, né? Mas não é uma folha da árvore, não tem esse texto na Bíblia. É um pássaro, é um pardal. Tá ok? Mas vamos lá. Também não é esse pardal da gente aqui não, tá? Mas tudo bem, é um pássaro, né? Um passarinho. Mas o que eu quero que vocês voltem aí para o capítulo 7. Vocês estão entendendo que ele está sendo irônico? Quando ele diz aqui, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Só que ele está sendo irônico. Ele diz, vocês sabem, na verdade, o que vocês acham que sabem, vocês não sabem. Porque ele vai dizer aqui mais na frente, eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele que vós não conheceis. Agora eu conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então é outra verdade. De que Jesus conhece o Pai, a outra verdade é que ele foi enviado pelo Pai. Ele foi comissionado divinamente pelo Pai. Nós já vimos isso aqui. E é interessante que ele diz aqui, ele faz essa afirmação, quando ele diz, aquele que me enviou é o quê? Verdadeiro. Outra coisa que Jesus deixa claro aqui para eles, é que quem envia é verdadeiro, e se o verdadeiro o enviou, então ele é quem? Ele é o verdadeiro Messias. Então, se ele diz, quem está me enviando é o próprio Pai, e tudo que o Pai faz é verdade, é correto. Então, se eu sou enviado por ele, quem eu sou? O Messias. Era isso que ele estava querendo dizer. Mas o povo não acreditava. No verso 29 ele diz, eu conheço, ou seja, ele veio de Deus, ele conhece Deus plenamente. É isso que João vai dizer no capítulo 1, verso 18, quando João diz, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus é a revelação perfeita, ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele habita, corporalmente, a plenitude da divindade.
Ele é a imagem do Deus invisível. Se você quer ver Deus, olhe para Cristo. Inclusive, se defende a ideia de que no céu nós só veremos quem? Quando chegarmos na glória e quando estivermos aqui no novo céu e na nova terra, a única pessoa que nós veremos é Cristo. Deus estará sendo visto e visível nele, o Espírito Santo nele. A Trindade é vista nele, na pessoa dele. Segundo alguns, que dizem, se ele é a imagem, então só se há uma imagem de Deus. E a imagem é essa. Por isso, quando você vai para Apocalipse, aquele que está assentado, ele nunca fala numa imagem, usa símbolos para expressar a glória dele, a santidade dele, a pureza, usa luz, usa pedras preciosas, mas nunca se fala de uma imagem. Quando vai falar da imagem, ele cita quem? O Cordeiro, que está lá, o Cordeiro. Então, ali está aquele de quem some todas as coisas, ou se foge de todas as coisas, o que está assentado no trono, e com ele o Cordeiro. Ele não tem imagem, mas a imagem está lá, do Cordeiro. E o Cordeiro é Cristo. É uma coisa para a gente pensar, né? Eu não estou dizendo que vai ser assim, né? Mas é algo que a gente pensa. Quem nós vamos ver? Qual é a visão que nós teremos de Deus? Lembre-se que Filipe pediu para ele mostrar quem? O Pai. Ele diz, quem me vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. É interessante essas coisas, né? Mas, vamos lá. Então, versículo 30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, veja que eles não gostaram do que Jesus falou. Jesus colocou eles numa situação de ridicularidade, né? Eles ficaram ali ridicularizados, né? E foram, na verdade, essas palavras aqui jogaram eles, envergonhou eles. Quando Jesus disse, vocês realmente sabem de onde eu vim, quem eu sou. E deixa eu dizer de onde eu vim, de quem eu vim, quem foi que me enviou e de que lugar eu venho. Vocês estão entendendo? De que lugar eu venho, de onde eu vim. Deixa eu dizer a vocês, eu venho do Pai. Foi Ele que me enviou, Ele é o verdadeiro. Então ele começa a mostrar que Ele é aquele que é comissionado pelo Pai para salvar o seu povo. E os judeus, depois dessas afirmações de Jesus, ficam indignados, quando ele diz, eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Verso 30, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Aqui há uma frase importante, porque ainda não era chegado o quê? A sua hora. Ninguém lhe pôs a mão, porque não era chegada a sua hora. Aí alguns acham que o verso 31 explica isso. Quando o verso 31 diz, e contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Então aqui estava a multidão, né? A multidão dos judeus peregrinos. Vejam que o povo estava morando onde? Em cabanas. Essas cabanas serviam para eles serem hospitaleiros aos outros judeus que vinham de outras cidades, que vinham de outros países próximos. E aí os judeus peregrinos que nunca, talvez tinham ouvido Jesus, ou que passaram a ouvir naquele momento, outros já queriam conhecê-lo, sabiam da fama dele, alguns creram nele, mas não sabemos se essa fé é aquela fé genuína, aquela fé verdadeira, aquela fé viva, salvífica. Mas pelo menos momentaneamente havia um grupo aqui de pessoas que diziam, será que o Cristo, quando vier, fará obras maiores do que esse aí? Então, alguns não prenderam ele, então ele não foi preso, primeiro porque talvez tiveram medo de muitos que estavam crendo nele, ali ia ser uma confusão, uma briga tremenda. Então em segundo lugar, mas esse segundo lugar na verdade é a base de tudo, é que não fazia parte do plano de quem? De Deus, do desígnio de Deus. Aí, meu amigo, essas coisas que vêm são secundárias. Deus usa essas coisas para não acontecer aquilo que Ele designou. Para acontecer aquilo que Ele designou. Né? Ele usa essas coisas. Que coisas? O fato dos judeus ali crerem, de gerar temor no coração daqueles que iam prender Jesus. Vocês vão ver que os guardas que são enviados para prender ele, o Sinédrio vai mandar guardas. Que guardas são esses? Os guardas lá do templo. Vai lá e prende ele. Quando eles chegam que ouvem Jesus, vêm e ouvem Jesus pregando, eles ficam maravilhados com a pregação de Jesus e voltam para o Sinédrio e dizem, não, nós não prendemos o homem não, porque o homem fala maravilhosamente.
E eles ficam indignados. Quer falar, Roberto, alguma coisa? Não. E eles ficam, está falando para você mesmo, né? Eles ficam indignados. Então, Jesus não, ninguém pega Jesus, ninguém prende Jesus aqui, por quê? Porque não era a hora. Porque as coisas de Deus acontecem de acordo com o que Ele determinou. Abra a sua Bíblia em Mateus 26, deixa marcado aí, Mateus 26, versículo 50. Mateus 26, verso 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Interessante que, quando Jesus foi ser preso, e quando perguntaram quem era ele, ele disse, eu sou, caiu todo mundo, não foi? O povo com poder. E ele também diz que se ele quisesse, bastava pedir ao Pai, né? Um grupinho de anjos, né? Só um pouquinho de anjo que não tinha problema nenhum. Só bastava um, né? Nós vamos ver que só basta um anjo lá no Antigo Testamento e o estrago é grande, né? Para se vencer exércitos e exércitos, milhares e milhares caírem. Então, imagine, já pensou? Isso. Ele vai falar de 12 legiões. Cada legião uma média de 6.000, né? Justamente. O censo. Só basta um anjo. É verdade. Então imagine. Uhum. Sim. É interessante que quando Jesus, mas o texto aqui é interessante, né? Diz que eles vão e colocam a mão nele e prendem. Por quê? Porque tinha chegado a hora do desígnio de Deus se cumprir. É interessante, é complexo, mas de todo jeito, né? Você vê que se ele quisesse, ele não teria sido preso. Como acontece aqui, porque o propósito, ele diz, ninguém tira a minha vida, mas eu voluntariamente a dou. Ninguém pode tirar de mim. Então a gente vê que o trabalho dele com Deus está em plena harmonia, porque Deus o envia e ele aceita esse envio. Então ele vem cumprir a vontade do Pai. Entre eles há essa submissão voluntária de Cristo, se submeter à pessoa do Pai, a pessoa do Filho se submeter à pessoa do Pai. Ser submissa a Ele, e como homem ser obediente até a morte, como Filipenses 2, a partir do verso 5, vai falar. Que Ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Tomou a forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus o exaltou. Ou seja, depois da sua morte, aí Deus vem e o exalta como homem. Aquilo que ele diz depois da ressurreição, todo poder foi me dado agora nos céus e na terra. Mas ele está falando como homem, como Deus ele já tinha. Mas agora ele é o Deus homem, no qual o Pai o exalta como homem, ele passa a ser agora Deus. Vocês entendem, né? Ele vai subir e sentar-se à destra de Deus. Ele vai reinar sobre todos. O nome dele está acima de todos. Nome que ele não tinha antes de se encarnar. Ele não tinha esse nome, Jesus. Mas agora ele passa a ter esse nome, que significa Salvador. Então ele está acima de todos. Então ele é o Messias, ele é o Salvador. Então, por que não prenderam ele aqui? Porque não fazia parte do desígnio de Deus. Ele vai morrer na Páscoa. Mais ou menos 6 meses depois dessa festa, é quando Jesus vai morrer. Vai ser na Páscoa, eles vão prendê-lo. E aí por quê? Por que vão prendê-lo? Porque está designado, está determinado dessa forma. Aqui não, ninguém põe a mão nele, porque ainda não era a hora. Tinham que ouvi-lo e iriam ficar quietos. Vá para o verso 32. Os fariseus, volta ao capítulo 7, né, verso 32, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram, olha aí, guardas para o prenderem. Aí os sacerdotes ficaram indignados. Os fariseus, diz aqui, junto com os sacerdotes, né, porque os sacerdotes não eram fariseus. Os sacerdotes eram saduceus. Era uma seita judaica diferente. Os fariseus eram muito mais apegados à palavra de Deus, à Bíblia, ao Antigo Testamento.
e eles acreditavam na ressurreição dos mortos, eles acreditavam no cumprimento da palavra de Deus, assim como ela fala, e eles eram muito zelosos das Escrituras. Os saduceus, eles eram mais liberais nas suas ideias, e eles não acreditavam, por exemplo, na ressurreição, os saduceus. E os sacerdotes eram saduceus. Então, vejam que eles se unem. Por quê? Porque eles estão prestes a perderem o poder. Eles estão vendo que o povo está ouvindo quem? Jesus, um simples carpinteiro. Um homem que não fazia parte da escola deles. Então, eles, com medo de perder esse poder, mandam prender, porque eles começam a ver que o povo está começando a ouvir Jesus, e pelo menos uma grande parte daquele povo naquela festa estavam dizendo que estavam acreditando que ele era o Cristo. Verso 33. Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco, olha aqui a resposta dele, ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Então ele está dizendo, vocês querem me prender, sabia que eles queriam matá-lo, lembrem-se que ele demorou para ir para a festa, não foi com seus irmãos, chegou, a festa já estava no meio, lembram disso? Propositalmente ele foi escondido, ele não disse o dia em que ia, foi com seus discípulos, sem se revelar, chegou no templo, começou a ensinar, aí se revelou, no meio da festa, não dava mais tempo de tramarem a morte dele. Quando viram, ele já estava pregando, já estava rodeado pela multidão, e aí ficava muito mais difícil. Mas mesmo assim, quando perceberam que a multidão estava dando ouvido às suas palavras, ficaram indignados e disseram, vamos colocar em prática agora o quê? O que a gente já queria fazer. A gente não queria matá-lo, então vamos primeiro prendê-lo. Para poder matá-lo, a gente tem que ter ele em nossas mãos. Então vão lá e prendam ele. E aí Jesus dá uma palavra aqui no verso 33, quando ele diz, ainda por um pouco de tempo eu estarei convosco. Então, olha, eu ainda vou ficar, viu? Ninguém vai me prender, não. E ele ainda vai ficar alguns meses. Ele vai morrer na próxima festa, que já vai acontecer no outro ano. Tá? Porque as festas judaicas se encerram com a festa do tabernáculo. Das grandes festas se encerram com essa festa. Então, na próxima festa, que é a festa da Páscoa, que é a primeira festa do ano, que comemora a saída deles do Egito, lembram? Assim que eles saem, começa o ano deles. O ano religioso com a festa da Páscoa. Então, é a primeira festa. Então, Jesus diz, ainda por um pouco eu estarei convosco. E depois irei para onde? Ele está falando da sua ressurreição e ascensão. Eu irei para junto daquele que me enviou. Só que eles não acreditavam que ele tinha sido enviado pelo Pai, não estavam entendendo as palavras dele, e aí no verso 34 Jesus diz, haveis de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. O que ele está dizendo aqui, meu amigo, para o céu vocês não vão poder ir. Eu vou estar no céu com meu Pai e vocês não vão poder me achar. Aqui vão me procurar, não vão me achar, e para lá vocês não podem ir. E aí eles começam a questionar, no verso 35, disseram, pois, os judeus, uns aos outros, veja, era uns aos outros, não estavam dizendo para ele, mas uns aos outros, para onde irá este que não possamos achar? E irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Veja, eles estão sendo zombadores aqui. Eles estão dizendo, ele vai sair do nosso meio, vai fugir, vai lá para o meio dos gregos, pregar para eles, que aqui ele não vai ficar. Ele não vai durar muito tempo entre nós. Essa é a realidade, eles estão zombando dele. E interessante que essa zombaria, em certo sentido, acaba se tornando uma profecia, né? Porque a palavra do Evangelho, ou seja, Jesus Cristo será pregado em todos os cantos, né? Pelo menos é o que ele diz lá, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E interessante, quando eles falam zombando, ele vai pregar para os gregos. Veja aí o capítulo 12 de João. O que é que vai acontecer? Capítulo 12. Eles estavam pensando que Jesus estava dizendo que ia fugir para algum lugar que eles não poderiam achar ele, entre os gentios. E eles vão dizer logo entre os gregos. Seria mais difícil achá-lo, vamos dizer assim. E aí, o capítulo 12, se você observar aí na sua Bíblia, nós sabemos que isso aqui vai se cumprir, né? A questão do Evangelho alcançar os gregos, alcançar os romanos, isso vai acontecer já na descida do Espírito Santo, lá no Pentecostes, onde havia no mínimo 15 nações diferentes, judeus helênicos, mas os gregos mesmo vão ser alcançados pelo ministério apostólico de quem? Do apóstolo? Começa com P. Paulo, muito bem. Apóstolo Paulo, na Ásia Menor.
Quando ele começa seu ministério ali, os filipenses, então ali ele está pregando para os gregos, os coríntios, tá? Então, veja aí, irmãos, capítulo 12 de Atos, né? Capítulo 12 de João. Não, desculpa, irmãos. Capítulo 12 de João. Veja aí o versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, e aí, irmãos, aqui é a festa da Páscoa, tá? Ele já tem acabado de entrar, a entrada triunfal de Jerusalém, a sua última semana. Aí diz, olha, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia quem? Alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, nós já temos aqui gregos procurando Jesus. Não é ele que vai fugir para lá, mas eles estavam entendendo assim. Quando Jesus diz, eu vou, irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar, no verso 34, e não me achareis. E não me achareis. Para onde irá estes? É a pergunta deles. Que não possamos achar. Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Verso 36, que significa de fato que ele diz, a vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Isso é muito sério, né? Porque quando Jesus traz uma palavra para seus discípulos de verdade, ele diz, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também comigo. Olha a diferença. Com esses ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Vocês não vão me achar aqui. Nem também podem ir, é claro que dentro da questão do momento eles não poderiam ir mesmo. Mas também não iriam porque não criam nele. Não iriam estar com Jesus. Mas ao ladrão da cruz e aos seus discípulos ele diz, eu vou preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse eu vos teria dito. Mas eu vou preparar lugar para que onde eu estou, eu vos receberei para mim mesmo. Ele diz, eu vos receberei para mim mesmo. Né? Vou preparar lugar, porque onde eu estou, vocês também vão estar. Né? João 14, viu, irmãos? Versículo 1 ao 3, é onde diz essa palavra. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. É uma afirmação, vou preparar lugar. Verso 3, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Veja, enquanto aqueles não vão achá-lo, Jesus diz, vós sabeis o caminho para onde vou. E aí, sempre tem aquele curioso, Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai, a não ser por mim. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, volta ao capítulo 7, e aí, irmãos, eu vou ver se eu... ainda é cedo, mas eu vou agilizar. O último dia da festa, verso 37, vai ficar bom agora, né? O grande dia da festa. Há uma discussão enorme, não queiram saber se esse dia é o dia 7 ou o dia 8. Pense numa confusão. A festa tinha 7 dias, mas o 8º dia era um dia solene era um sábado de descanso. Era solene a aclamação, era um dia que era considerado como santa convocação ou como assembleia solene. Então, mas a festa mesmo só tem quantos dias? 7 dias. Eu acredito que, eu tenho uma tendência de pensar que foi no 7º dia, que Jesus, ele faz esse apelo. Mas, alguns defendem a ideia do 8º dia. A gente não vai entrar nessa polêmica, não importa. O que importa é que... Porque é o seguinte, 7 dias eles pegavam a água, lá do tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Tá? A palavra Siloé, em hebraico, significa enviado.
que é que isso quer dizer? Vejam, porque alguns acham que porque esse tanque recebe esse nome. Porque o poço de Siloé, ou o tanque de Siloé, ele recebia água por um aqueduto, por um canal que tinha sido cortado nas rochas e vinha por baixo da terra. Claro, na época de Salomão era aberto, mas depois foi fechado, aberto assim. Mas parece-me que depois eles conseguiram fechar esse canal e deixar ele subterrâneo. Ezequias, na época do rei Ezequias, vinha de uma fonte que alguns acham que era a fonte de Gion, que ficava mais ou menos a 500 metros de Jerusalém. Era uma fonte de onde jorrava muita água. Acreditam que era a fonte mais rica, que jorrava mais água e que abastecia Jerusalém, caso Jerusalém fosse cercada. Então tinha água à vontade e ninguém ia descobrir que eles iam ter água lá, porque a água vinha por baixo. E ninguém sabia de onde vinha. Assim, quando eu digo os inimigos, né? Então, essa água ia para onde? Para o tanque de Siloé. Significa enviado por quê? Porque é uma água que é enviada por um canal, que vem de uma fonte. Não é à toa que Jesus vai dizer, quem tem sede vem a mim, do seu interior vai jorrar. Veja que tem tudo a ver, é muito interessante essa questão. E o nome de Siloé significa enviado. Quem é o enviado? Quem é a verdadeira água? Jesus. Veja que como Deus faz umas coisas assim que eu gosto dessas, não é coincidência isso aqui, viu, irmãos? Então, quero que o povo fazia todo dia, 7 dias, tinha uma série de coisas que aconteciam. Então, na festa dos tabernáculos, eles moravam em cabanas, havia uma procissão todos os dias, onde os sacerdotes iam, pegavam um jarro de ouro, enchia de água lá do tanque de Siloé, e iam caminhando, e essa água era derramada no altar do holocausto, no templo. Era uma forma deles adorarem a Deus e agradecerem pelo suprimento de água que tinha sido jorrado da rocha, lá no deserto, e que eles também tinham abundantemente a provisão do Senhor. Então, e é interessante, irmãos, olha, água naquela época era significado de vida, fisicamente falando, porque a terra é uma terra o quê? Seca, é uma terra que não tem água. Ter água nessa terra é ter tudo. Quem tem água naquela região ali, irmãos, tem a maior riqueza que um homem pode ter. Não é nem petróleo, é água, viu? A água é a maior riqueza daquela região. Não é à toa que o país que tem mais água no mundo potável somos nós, viu? É um grande risco de no futuro a gente ter muitos problemas, né? Ou de nossos filhos e nossos netos enfrentarem guerras aí por quererem nossa água, né? Mas isso não é um problema nosso, a gente não tem... Aliás, é um problema nosso, mas assim, a gente não sabe, né? O dia de amanhã pertence ao Senhor e a gente tem que descansar nele, isso é o que importa. A nossa água que nós devemos ter, e a principal é essa aqui, né? É Jesus Cristo. Essa sim, quem não tem essa aí tem que se preocupar realmente com amanhã. Então, no último dia da festa, era o 7º dia que se acabava a procissão. Por isso que muitos defendem que Jesus se levantou no 7º dia. No 8º dia não teria mais sentido isso. Mas, tudo bem, não importa. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A gente vai entender esse texto aqui. Isto ele disse com respeito a quem? Ao Espírito, está com E maiúsculo nas nossas Bíblias, está correto? Que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda o quê? Glorificado. Até aí. Então vejam, Jesus ele pega o símbolo da água, que é extremamente necessária para a vida física daquele povo, como é para a nossa, mas especificamente naquele momento onde era adorado a Deus pela sua provisão de água, onde o povo tirava a água do tanque de Siloé. Todo mundo estava vendo aquela cerimônia que era feita todos os dias, durante os 7 dias. Aí no último dia da festa, Jesus aproveita e diz: olha, quem tem sede, venha a mim. É como se ele dissesse: eu sou. Essa água aí, a água de Siloé, a água que sacia a nossa sede física, ela é apenas um símbolo da verdadeira água que sacia a nossa sede espiritual. Eu sou essa água. É de mim que essa água fala.
Do mesmo jeito, vocês lembram do pão? O maná lá apontava para que pão? O verdadeiro pão do céu sou eu. Então é bem semelhante aqui no capítulo 7, que vem logo depois do capítulo 6. A verdadeira água é quem? Que mata a sede. Não é essa água que sai de Siloé, não. Do tanque de Siloé. O tanque de Siloé, ou a água que sai de Siloé, fala acerca de mim. Eu sou essa água. E quem beber dessa água, não somente vai saciar a sua sede, mas dele mesmo vai sair água. Vocês estão entendendo? Dele mesmo vai fluir muita água. Olha o que ele diz aí. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então, primeiro, Jesus está dizendo que ele é o Salvador, que somente através dele é que o homem recebe vida. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. E a segunda coisa que Jesus vai dizer é que esse que bebe dele, que é o que vai crer nele, né? Vai passar até o quê? Ter o quê? Habitando no seu interior? O Espírito Santo. E do seu interior, esse Espírito Santo vai fazer com que flua mais água, como rios de água viva. Para quem? Para as outras pessoas, irmãos. A ideia é essa. Agora, nós não sabemos claramente a que texto da Escritura, quando Jesus diz, a Escritura diz. A Escritura aqui é o Antigo Testamento, versículo 38, eu estou lendo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que texto é esse da Bíblia? Provavelmente, irmãos, não só é um versículo, mas há vários textos no Antigo Testamento que nós poderíamos trazer aqui. Eu quero só ler alguns com vocês. Eu quero ler, primeiramente, Isaías, capítulo 46, verso 4, verso 5. Eu vou terminar aqui, viu, gente? E aí a gente dá continuidade na próxima semana, para não ficar muito cansativo para os irmãos. Isaías 46, só para a gente poder pesquisar com mais calma. É muito bom você, quando vir para os estudos, anotar do lado do versículo. Lá do capítulo 7 de João, aí você anota do lado do verso 38. Aí você anota Isaías, bota um I, um S, pontinho. Aí você vai lá, anota o capítulo, aí você bota 46, verso 4 e 5. Isaías 46, verso 4 e 5 diz: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e salvarei. Veja bem, e salvarei. Verso 5, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Não era esse texto que eu queria, não. Acho que é Ezequiel. É Ezequiel que eu quero. Isso, Ezequiel. Vamos abrir em Ezequiel 47. Ezequiel 47. Isaías 58. Quando você botou 46, anote 58. Mas vamos abrir em Ezequiel. Era esse texto. Ezequiel 47, versículo 1. É isso mesmo. A torrente das águas purificadoras, que saem da onde? Da cidade santa. Só que lembrem que a cidade santa, que é simbolizada no Antigo Testamento por Jerusalém, o povo de Deus, passa a ser, no Novo Testamento, quem? A igreja. A igreja. Ela é a Nova Jerusalém. Então é dessa igreja que sai águas. Ela é a cidade de Deus. É o povo, não é uma cidade literal. Porque a água é Cristo. E Cristo vai sair da sua igreja a partir do momento que a sua igreja evangeliza. A ideia é essa também que Jesus está querendo trazer aqui. Conforme as Escrituras, do seu interior. Ou seja, do seu interior, meu irmão. Você creu em Jesus, bebeu dele. Então do seu interior vai sair rios de água viva. Como assim? Ezequiel 47. Depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar.
Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta para fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Versículo 3 do capítulo 47 de Ezequiel. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e do outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. E aí ele começa a falar mais sobre o que essa água vai fazer. Então, agora abra, por favor. Eu gostaria que você abrisse em Isaías. E aí, qual a relação que essas águas têm com o Espírito? Aí tem um texto específico que faz uma relação dessas águas com o Espírito Santo, que é Isaías 44, a partir do verso 3. Isaías 44, verso 3. E também tem Ezequiel, que a gente não leu, né, mais na frente, quando ele vai falar que eu derramarei, a questão da água, que Jesus vai usar no capítulo 3 de João, mas depois a gente pode abrir, que é Ezequiel 36, 25 a 27. Mas antes, vamos ver Isaías 44. Era esse texto que eu queria abrir, quando eu disse 46. Era Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Verso 5. Até aqui está bom. Agora vá para Isaías 58. Veja que é uma série de textos que falam. Então, quando ele diz, a Escritura diz, do seu interior fluirão rios de água viva, são muitos textos no Antigo Testamento que falam sobre água. Ezequiel fala sobre um rio, sobre torrentes de águas que não se pode medir. Isaías relaciona a água ao derramado do Espírito. A Isaías 58, versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim, o quê? Regado, cheio de água. Ou seja, onde foi aguado. E como um manancial, cujas águas jamais faltam. Que maravilha, né? Isso se cumpre através de Cristo. Ele é essa água que nós bebemos, ou seja, cremos, e que faz com que o seu Espírito venha habitar em nós e agora de nós passe a fluir um rio de águas vivas. Veja, é interessante, volta para o capítulo 7 de João, que Jesus vai dizer aqui no versículo 39, aliás, é uma explicação, né, que não é Jesus que continua, a palavra de Jesus para aqui no verso 38, e aí vem João, o evangelista, no verso 39, ele vai dizer, isto ele disse, ele está explicando agora, olha, com respeito a quem? Ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Não precisa a gente abrir em Atos 2, né? A descida do Espírito Santo em Pentecostes, tá? Aí ele vai dizer, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, é claro, dado como ele haveria de ser dado, porque o Espírito já operava. Lembre-se que ele disse a João Batista, que se João Batista, ele disse, João Batista disse que ele iria batizar com o Espírito, e outra coisa, Jesus disse a Nicodemos, que era importante que Nicodemos nascesse do alto, da água e do Espírito. Então o Espírito já estava atuando, o Espírito já existia, sempre existiu, o Espírito de Deus. Ele já atuava, agora ele não tinha sido derramado.
de forma plena, como deveria de acontecer depois da glorificação do Senhor. Que é isso que ele vai dizer aqui, olha. Até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Abra em João 16, para a gente encerrar nosso texto, nosso estudo de hoje. João capítulo 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Está claro para os irmãos o que João está dizendo? Que esse rio que vai fluir de nós, iria sim fluir, mas a partir da descida dele, do derramamento dele, depois da glorificação dele. Então, quem crê em Jesus, recebe esse Espírito. E do seu interior flui rios de água viva. Que rios de água viva é esse? O próprio Cristo vai fluir da sua vida para outras pessoas. Os irmãos estão entendendo, né? Através do Espírito, na pregação do Evangelho, outras pessoas vão conhecer essa água. A partir de quem? De nós. Porque não é mais Jesus que estará pregando diretamente às pessoas, como ele estava fazendo ali. E ele disse, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem vai pregar é o seu povo, é a sua igreja, são os seus discípulos, que já beberam dessa água. Então, desses discípulos vai jorrar água para a vida de outros. E esses outros que bebem dessa mesma água que é Cristo, também deles vai continuar jorrando. E essa é a continuidade da obra da igreja até Jesus voltar. Você já entendeu assim esse texto ou não? Acredito que sim, né? É isso que esse texto afirma. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Então, que nós continuemos buscando a graça de Deus para que Ele nos use e faça com que o Espírito Santo, né, nos leve, jorre mais e mais dessa água do nosso interior. Isso é algo que vai acontecer em nossas vidas sempre, até a volta do Senhor, até a nossa partida, né, também. Amém? Então, a gente vai dar continuidade na próxima semana. Paramos no verso 39 e a gente termina na semana que vem, se Deus quiser, para não ficar cansativo. E eu acredito que eu já trato a mulher adúltera aqui do capítulo 8. A gente já trabalha na próxima semana, se Deus quiser. Em nome de Jesus.